a partir do verso 14, para ganharmos tempo. Capítulo 2 de primeira carta aos Coríntios. O verso 14, 15, e vou ler também o 16, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Poder estar sentado. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Lembra quando ele está com a mulher samaritana, ele diz, e ele vai falar sobre adorar? Nós temos que lembrar que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O homem na carne não pode e não consegue agradar a Deus. As coisas espirituais, e nesses últimos dias, nós temos visto as coisas se descambar muito para o lado carnal. As pessoas confiam muito naquilo que eles veem, naquilo que eles tocam. Mas nós somos a igreja do Deus vivo. Nós cremos nas coisas espirituais. Pastor Edson, quando me ligou para falar sobre o Miguel, que ele tinha caído, acho que tinha acontecido há pouco tempo, que estavam levando para o hospital. Irmão, eu senti como se tivesse enfiado uma faca no meu coração, porque eu imaginei logo em quem? Nos meus netos. Então, foi algo assim, que a gente precisa entender, que às vezes tem coisas espirituais no meio. Se você vê, alguém vai dizer assim, não, o garoto bateu a cabeça, que ele sentiu que alguém o empurrava. Sabe por quê? Porque é carnal. Se fosse espiritual, acreditava que no mundo espiritual acontecem essas coisas. Os irmãos lembram o que diz Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça. Quem? O que o Espírito diz à igreja. Não consegue entender o que Deus fala se não tiver com o ouvido espiritual aguçado, afinado para ouvir a voz de Deus. Vai ler a Bíblia de capa a capa, mas se não tiver com o ouvido espiritual, com a mente espiritual aguçada, não vai conseguir entender nada. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se Deus é Espírito, a palavra é espiritual. Tudo que a Bíblia fala aqui é sobre coisas espirituais. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando a gente vem para a igreja, nós não viemos para um culto carnal. As pessoas hoje estão querendo ir para um culto onde ele pode dançar, onde ele pode pular, satisfazer a vontade da carne. Mas aqueles que conhecem a Deus, aleluia, o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Nós não vamos conseguir entender as coisas espirituais com a mente humana. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, esse povo é doido. Porque em meio a uma pandemia o povo vai para a igreja a si mesmo, adora a Deus a si mesmo. Essa batalha está muito além de ser coisas carnais. O que está acontecendo nos dias atuais é porque as potestades estão se manifestando. Se você pudesse abrir os olhos espirituais, você enxergaria que no mundo espiritual há uma guerra travada. Só que as pessoas estão brincando de ser crente, estão brincando de ser espiritual, estão brincando de servir a Deus, estão brincando de fazer culto. Culto é lugar de adoração a Deus. Sabe por que muita gente às vezes reclama do culto, do começo ao final? Porque não veio oferecer o culto a quem ele devia oferecer. Eu canso de dizer isso, aleluia. Gente, nós precisamos entender que o culto não é para mim, o culto é para Deus. Quem tem que gostar do que acontece aqui é Ele, porque Ele é o dono da casa, Ele é quem manda, aleluia.
Mas só que para entender isso precisa estar ligado espiritualmente, tem que ter uma linha direta com Deus, tem que entender que as coisas espirituais não se explicam, aleluia, as coisas espirituais você vive ela dia a dia. O problema é que as pessoas querem ser espiritual da noite para o dia. Ele acha que vai vir participar de um culto e já sai daqui, ou não, agora eu já sou espiritual. Falar língua estranha não quer dizer que você é espiritual. Cantar louvores não quer dizer que você é espiritual. Sabe o que é espiritual? Espiritual é quando você entende o que Deus fala com você. Se Deus te corrige, você aceita a correção. Se Deus te exorta, você aceita a exortação. Mas se Deus, aleluia, diz que você vai, você vai. Diz que você fica, você fica. Sabe o que é ser espiritual? É andar dia e noite sendo guiado pelo Espírito. Porque ser guiado por Espírito não é fazer a tua nem a minha vontade. Ser guiado pelo Espírito é fazer a vontade de Deus. Só que fazer a vontade de Deus é muito difícil. Porque a nossa vontade é andar na carne, mas a vontade de Deus é que você ande no Espírito. Vontade você pode ter aos montes, mas o importante é que na hora que você toma a decisão, eu vou decidir por aquilo que o Espírito me guia. Então nós precisamos de entender que as coisas espirituais, elas precisam se manifestar mais em nossas vidas, porque a gente quer alimentar tudo. É muito bom, irmãos, participar de churrasco, participar de brincadeiras, ir na praia, ir em tantos lugares com a família, ir na cachoeira, isso é maravilhoso. Mas eu quero te dizer que o nosso espírito também tem necessidade de ser alimentado. Se nós alimentássemos o nosso espírito como alimentamos a nossa carne, oh aleluia, milagres aconteceriam todos os dias no nosso meio. Da mesma forma que o seu corpo precisa de água, precisa de comida, precisa de café da manhã, lanche à tarde, aleluia, o teu espírito também precisa ser alimentado todos os dias, precisa ser alimentado, porque quando o espírito é alimentado, sabe o que acontece? Deus completa as outras coisas em nossas vidas. O problema é que o homem natural, ele se preocupa com as coisas naturais. Eu falei no culto de família lá na igreja, se nós ensinássemos os nossos filhos como no mundo espiritual, como nós ensinamos no mundo material. A gente cria os nossos filhos, pastor Edson, e a gente tenta levar para um melhor colégio, só não leva se o pai não tiver condições, mas a intenção dos pais é botar no melhor colégio. Isso está certo, está certo. Nós, quando o filho cresce, se você pudesse botar numa melhor faculdade, você colocaria. Você ensina o seu filho a trabalhar, ensina o seu filho a ser um bom profissional, você tenta ensinar de tudo para que ele ganhe dinheiro, para que ele conquiste coisas. E às vezes nós esquecemos de ensinar os nossos filhos que no caminho do Senhor, que servir a Deus, isso é mais importante. Lógico que vai ter que ser profissional, vai ter que trabalhar, mas Deus honra aqueles que o honram. Irmãos, ninguém, aleluia, eu nunca vi um crente fiel a Deus estar por aí padecendo nada. O problema é que as coisas espirituais você não consegue ver com os olhos materiais. Você olha e pensa que está tudo normal, mas chega alguém espiritual, oh aleluia, ele já chega e já vê que tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o Espírito ainda revela nos dias de hoje. O Espírito Santo ainda se manifesta nos dias atuais. Se nós transformarmos as nossas reuniões em reuniões mais espirituais, nós vamos ver coisas acontecendo em nosso meio que a gente não vê há muito tempo. Porque é uma guerra espiritual, irmãos. E sabe por que às vezes a gente não luta tanto? A gente não procura e às vezes não vencemos as guerras espirituais, alguma delas? Porque a gente não conhece às vezes o nosso inimigo. Se nós vivemos numa batalha espiritual, olha só, o salmista 46, ele vai dizer:
o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vai ver na Bíblia várias vezes se dizendo que o Senhor dos Exércitos, que é Senhor dos Exércitos, que o Senhor está conosco. O nosso Senhor é um Deus de guerra, é um Deus de batalha, é um Deus de luta. Irmãos, nós somos soldados de Cristo, precisamos de estar pronto para guerrear, mas a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra não é contra o carne nem contra o sangue. O problema todo é esse, é que o adversário coloca coisa e daqui a pouco tem um irmão guerreando contra o outro, é um obreiro guerreando contra o outro, é um líder guerreando contra o outro, é alguém querendo fazer algo melhor do que o outro. O importante aqui não é guerrear entre nós, nós temos um adversário, aleluia, e ele é que tem que sair de entre nós. A gente pensa que o nosso adversário é o nosso irmão, porque ele não anda como eu quero andar, e não fala como eu quero falar, e não concorda com aquilo que eu faço, e daí isso é normal, irmãos. O problema todo é que a gente guerreia entre nós, e esquecemos que o nosso adversário fica de fora aplaudindo. Sabe por que eu não gosto muito, pastor Edson? Quando a pessoa vem para o púlpito da igreja e começa a falar de cantores, de pregadores, não interessa se são mercenários ou não são mercenários, não estou nem aí para eles, porque deles cuida Deus. O nosso papel aqui é falar que Jesus Cristo é bom, que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Nós temos que usar aqui, é para dizer que o Senhor cura. Se vir doente tem que sair curado, porque o nosso Deus é o mesmo. Nós precisamos de mudar a nossa tática. O nosso adversário, a Bíblia vai dizer que o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar. Ele está todos os dias. Você acha que você saiu de casa hoje, ele não estava lá de olho em você? Sabe por que ele não te toca? Porque a misericórdia do Senhor te alcançou, porque sobre você é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não acaba com você, com a tua vida, porque ele não pode. Você acha que ele não gostaria de ter matado o Miguel para trazer tragédia para a família? Gostava, mas ele queria fazer isso, mas sobre a vida do Miguel estava a mão toda poderosa de Deus, aleluia. Só que nós não precisamos olhar para isso e simplesmente nos emocionar, como eu já me emocionei aqui, chorei aqui nesta noite. Nós precisamos de olhar também com os olhos espirituais, que ele não vai descansar. O diabo, ele não descansa, ele vai continuar lutando, ele vai continuar tentando, ele vai continuar todos os dias, aleluia. Só que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não cochila, o guarda de Israel não dorme e não cochila sequer. Ele cuida de você de madrugada, ele cuida de você de noite. Eu não sei se você já teve experiência de madrugada com o diabo tentando te sufocar, e é uma guerra, e você está ali numa luta tremenda. Quando você acorda fazendo o quê? Há poder no nome de Jesus, está repreendido. Você acorda falando o nome de Jesus. Porque se ele pudesse, ele te matava. Se ele pudesse, ele acabava com a tua vida. Se ele pudesse, ele te jogava na lama. Mas o Deus que nós servimos é aquele que cuida de nós. Só que nós precisamos de atentar para as coisas espirituais. João 8,31 vai dizer assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele não estava dizendo para aqueles que não criam, para os que criam. João 8, depois você lê 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa verdade é Cristo. Quem quer e quem conhece a Cristo de verdade, aleluia, é liberto de todas as coisas. Nós precisamos de conhecer quem é Cristo, nós precisamos de saber quem é Cristo, porque a única forma de ganharmos a guerra espiritual é sabermos quem é Cristo. Você precisa entender que Jesus, ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus vai ensinar lá, aleluia, você vai ver que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e a primeira coisa que ele diz é o que? Pai nosso que estás no céu. Precisamos entender que a nossa vitória não vem da terra, a nossa vitória vem do céu. Quando você clama a Deus, você não está clamando ninguém da terra, você está clamando alguém do céu. Pai nosso que estás no céu. Aí ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Irmãos, as pessoas estão banalizando o nome de Deus.
Temos que entender que o nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo, é santo e é santo. Santificado seja o teu nome. Precisamos de entender que quando nós orarmos, nós estamos orando a alguém que é santo. Alguém que merece adoração. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. As coisas espirituais não podem descer na nossa vida em segundo plano. As coisas espirituais têm que ser em primeiro plano. Jesus estava dizendo aos judeus que criam nele, e Ele está dizendo à igreja em Vista Alegre hoje que crê nele, se verdadeiramente, aleluia, você cumprir, você seguir esta palavra, sereis discípulo de Jesus. Nós somos conhecidos como cristãos, mas às vezes não parecemos nada com Cristo. Eu falei isso também lá no culto da família. As pessoas hoje fazem o seguinte: vai ter um casamento, vai ter um aniversário, e aí eles convidam todo mundo, tá certo, tem que convidar mesmo, é festa, mas aí casa-se na igreja, recebe a bênção pastoral, aí vai para o salão de festa. Chega no salão de festa, tem que ter cervejinha, porque um parente não é crente, o outro não é crente. Está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Isso não é ser espiritual, isso não é se parecer com Cristo. Ou nós somos servos ou não somos servos. E eu não estou nem um pouco preocupado se tem alguém que aqui já fez isso ou se pensa em fazer. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Importa, irmãos, é que Deus se agrade de nós. Deus não está no meio de mistura. Chega final de ano, eu canso de dizer isso lá na igreja, final de ano, vão lá na casa do meu irmão, pastor Romildo, vamos lá, todo mundo, alguns irmãos que agora, graças a Deus, todo mundo foi para Jesus, irmã Ângela. Uma leva de pelo menos uns 6 agora aceitaram Jesus, voltaram para Jesus. Quase morreu todo mundo, mas Jesus sabe o que faz. Aí, não, final do ano vamos para lá, mas tem o seguinte, nós vamos levar lá, sabe, vamos fazer uma caipirinha e tal. Na minha casa não, a casa é minha, quem me deu foi Deus. Na minha casa cerveja e bebida não entra, irmão. Pode ser quem for, mas Romildo, o que tem faz na tua casa, na minha não. Bebe na rua, na minha casa não. A minha casa é de crente, eu sou servo de Deus. Eu não vou me deixar levar por amizade. A amizade é muito boa, mas se a amizade for te corromper, sai fora. Porque precisamos entender que as coisas espirituais é importante na nossa vida. Nós temos corpo, alma e espírito, mas o nosso espírito precisa estar ligado com Deus e entender as coisas de Deus. Nunca levaram lá para dentro da minha casa bebida, quando queriam fazer. Então vão fazer na casa do outro irmão, então vão para lá, não tem problema não, lá vocês fazem o que quiser. Aí as pessoas acham que isso é espiritual, é ser espiritual. Mas o que tem? Mas o meu pai, a minha mãe, mas o meu tio, mas a minha tia, e daí? Não tem como agradar a Deus, irmãos, e ao mundo. Ou se agrada a Deus, ou se agrada o mundo. Deus não se divide, Deus não aceita nada pela metade. Se você veio aqui nesta noite oferecer um culto a Deus, e diz, sabe uma coisa, eu vou lá, vou só esperar os hinos cantar, ou então eu vou lá só por causa da ceia, sabe, porque hoje é ceia, eu não posso ficar sem carimbar meu cartão. Está errado, Deus não vai receber o teu culto, ainda tem tempo de mudar. Eu venho para o culto para desde o início até a bênção apostólica adorar e exaltar o meu Deus, oferecer a Ele alguma coisa. Eu disse aqui para os irmãos, quase todo mundo lá pegou essa praga chamada Covid. Eu interno um irmão num dia, aí daqui a pouco ele está lá internado, aí vai para o CTI, eu estou internando a minha cunhada também, estou lá internando minha cunhada, a notícia é que meu irmão está indo para o CTI. Aí logo depois tem a notícia que ele foi entubado, a minha cunhada está internada. Aí a filha dele, grávida, também pegou Covid, aí teve que internar também, vou eu levar para o hospital também. Aí interna num outro hospital. Aí vem a notícia, vai ter que fazer o parto, já está de 8 meses, a criança está formada, tem que tirar. Aí entuba ela também. Faz o parto, fica entubada 10 dias.
Só que nesses 10 dias Deus estava trabalhando. Aí eles estubam meu irmão. Meu irmão vai para o quarto, fica lá, teve experiência com Deus. Aí só vê meu irmão dizendo: ô meu irmão, tudo bem? Tudo bem não, a paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. Está indo comigo para a escola dominical, está indo comigo para a igreja. Hoje ele me deu bronca, porque eu cheguei um pouco atrasado na escola. Ele falou assim: eu já estou aqui cedo, tem que vir cedo. Aí, quando a gente pensa assim, está tudo bem, né? Meu irmão já está em casa, minha cunhada já teve alta, agora vai estar tudo bem. A minha sobrinha ainda continua entubada lá, o neném, graças a Deus, veio para casa. Aí daqui a pouco começa, o outro sobrinho meu, filho da Shirley, internado. Aí a esposa também internou. Aí o outro filho da Shirley internou também. Todo mundo voltou para Jesus, irmão. A minha sobrinha que estava em casa voltou. Irmã Rosângela, o Carlinho, meu cunhado, a vida toda afastada, as irmãs aqui conhecem, né, irmã Luz? A vida toda afastada, minha irmã ora para o meu cunhado desde que eu era criança. Meu cunhado levantou a mão para Jesus, aleluia, e voltou para Jesus. A gente tem que entender que o mundo espiritual está aí, mas nós precisamos agora eu vou para lá diante de Deus. Eu nunca levantei, nunca, pastor Edson, eu abri a minha boca para questionar a Deus de nada. A minha esposa sabe que eu prefiro ficar calado, fechar minha boca. Ela até fica preocupada: o que foi, Romildo? O que você tem? Eu falei: tenho nada, está tudo certo. Porque às vezes, se a gente deixar, nossa boca fala o que não deve falar. Por isso que é melhor ouvir do que falar. Seja pronto a ouvir e tardio no falar. Porque às vezes a gente abre a boca para falar o que não deve, e aí a gente desagrada a Deus. Então o mundo espiritual está aí. Deus está trabalhando no mundo espiritual. A gente só está vendo desgraça, só está vendo peste. Mas Senhor, Deus está trabalhando no mundo espiritual. Deus está trabalhando. Daqui a pouco começa a manifestação daquilo que foi conquistado lá em cima, se manifestar, para que você veja que o Senhor é Deus, que Ele é Senhor das nossas vidas. Começamos, irmãos, a entender mais o mundo espiritual. Se você acordar de manhã e dizer: Senhor, bota um teu anjo aqui em minha volta, vai comigo, teus anjos, viu teus anjos, Senhor, comigo. Irmão, não importa que vai te chamar de maluco, não é esse negócio de bota um querubim, um serafim, não é nada disso. Mas Senhor, envia os teus anjos comigo, Senhor, vai na minha frente. Daqui a pouco, irmão, está cortando o laço, está cortando, você chega, você vai bem, volta bem, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito mesmo. Senhor, guarda a minha casa, cerca a minha casa com muralha de fogo. Que isso, pastor? Esse negócio é de crente doido. Que crente doido, irmãos? Cerca mesmo com muralha de fogo e o diabo não consegue passar. É por isso que chama crente pentecostal de maluco, porque nós cremos nas coisas espirituais. Se não quer crer, não creia para lá. Mas eu creio que o Senhor manda anjo, que o Senhor, aleluia, queima com fogo, que o Senhor, aleluia, e destrói as fortalezas do inferno. Eu creio num Deus que trabalha, num Deus que faz, num Deus que é todo poderoso, aleluia. O diabo pode até tentar contra a nossa vida, mas ele não pode contra o nosso Deus. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é Senhor. Vamos crer mais, irmãos, nas coisas espirituais. Vamos pedir a Deus, peça ao Espírito Santo: Senhor. Irmãos, isso faz uma diferença. Quando você ora a Deus e diz: Senhor, eu vou ler a Tua palavra, agora abra os meus olhos espirituais para que eu entenda aquilo que Tu queres falar comigo. Eu tenho ouvido Deus falar comigo, irmãos, de uma forma assim, maravilhosa, porque eu tenho entendido que as coisas espirituais têm que ser prioridade na minha vida. As pessoas acham que você carregar uma carteira de pastor, seja lá pastor presidente ou um pastor auxiliar, ou um pastor de congregação, acha que isso é alguma coisa. Isso não é nada. Sabe o que é importante para mim? E o que deve ser importante para você, que deve ser a mesma coisa? É ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Isso que é importante para nós. O diabo não tem medo de carteira.
O diabo não tem medo de, aleluia, simplesmente de ser pastor, não ser pastor. O que o diabo tem medo é do sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Sabe o que o diabo tem medo? Tem medo do nome de Jesus, que é poderoso na tua boca e na minha boca. É isso que ele tem medo. Irmãos, nós vamos, o horário já foi, eu também não posso prolongar, porque nós temos ainda alguma coisa a fazer aqui, mas antes eu gostaria de perguntar se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor aqui, que quer entender o mundo espiritual, porque para entender o mundo espiritual é necessário que conheça Cristo. Se tem alguém nesta noite, levante a tua mão. É uma oportunidade, porque a oportunidade nunca mais volta. Aleluia, o tempo é esse, o tempo é agora. Tem alguém para Jesus nesta noite? Levante a tua mão, volte para Jesus, ou entregue tua vida para Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom. Tem alguém? Se não tem, que o Senhor vos abençoe.